Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens ao vivo do circuito de Mancur, exibições de aviões franceses Sup-Étendard, a esquadrilha especial francesa que faz evoluções sobre a pista. E aí você já tem imagens ao vivo, momentos antes da largada da 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1994, que tem, você sabe, a liderança tranquila, absoluta, disparada de Michael Schumacher com 56 pontos contra 23 de Damon Hill, 13 de Berger e Alesi, os pilotos da Ferrari juntos, e depois Rubinho Barrichello na 5ª posição. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com as Williams largando na frente, com Damon Hill na pole position e o Leão que está de volta. A volta do Leão Nigel Mansell largando na primeira fila na Williams do nosso sempre campeão Ayrton Senna. Já já voltamos ao vivo com imagens de Mancur. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos com imagens ao vivo do circuito de Mancur. Circuito travado, circuito que exige muito de motor, que exige muito de freios, de todos os componentes. E fica aí a expectativa do retorno do Leão, do retorno de Nigel Mansell. Damon Hill largando na pole position, com Mansell a seu lado na primeira fila. Depois nós temos Schumacher e Alesi na segunda fila. Berger e Irvine na terceira, o companheiro de Rubinho. Rubinho abrindo a quarta fila muito bem de novo, com a 7ª posição, com Verstappen, que bateu no treino de ontem na 8ª posição, o companheiro de Schumacher. Depois nós temos Mika Hakkinen em 9º, Frentzen em 10º, as McLarens não rendendo bem. E Christian Fittipaldi com uma série de problemas, largando na 18ª posição. É a 7ª etapa do campeonato. E aí você vê o Leão. Aí está Nigel Mansell de volta. Ele vai dividir suas atenções entre a Fórmula 1 e as corridas de Indy. E aí está Mansell, que é uma atração depois do choque não superado e jamais talvez superado da morte de Ayrton Senna neste carro que está aí sendo conduzido por Mansell. Depois vou contar uma história de uma carta enviada por Mansell, dizendo da honra que ele tem de ocupar esse carro de Ayrton Senna. Uma atitude muito bonita, pessoal e profissional de Nigel Mansell. Aí você está vendo Alesi, mas resta uma pergunta. Reginaldo Leme está no circuito lá na França. Resta uma pergunta acima de tudo para saber o que se pode esperar dessa corrida. Momentos antes da largada. Mansell terá condições físicas, poderá suportar o estresse físico e o estresse emocional de dirigir um Fórmula 1 que é completamente diferente do que ele vinha dirigindo? Um ritmo muito mais forte, carros de condução muito mais difícil, de freadas muito mais duras, muito mais dentro da curva, de retomadas de velocidade muito mais violentas. Em suma, o ritmo de condução é extremamente mais forte do que o que Mansell vinha fazendo. Será que ele teria condições físicas e também psicológicas para resistir ao estresse, à pressão física e ao estresse emocional? Já já Reginaldo Leme fala tudo isso. Eles partem para a volta de apresentação, uma imagem bonita aí, sendo cumprimentado o Alesi na segunda fila, sendo desejada boa sorte a Jean Alesi na segunda fila. Eles vão partir para a volta de apresentação, aquecimento de pneus. Reginaldo Leme, sua primeira participação. E o Leão, será que vai? Será que aguenta? Bom dia, amigo da Globo. Bom dia, Galvão. O Leão está com muita vontade. Ele veio rugindo alto. Ele treinou com bastante dificuldade no primeiro treino oficial, na sexta-feira. Ele praticamente não tinha andado de Fórmula 1, quer dizer, nessa pista de Mancur. Ele andou, deu 70 voltas em Brands Hatch, um circuito que não é mais usado na Fórmula 1, para se adaptar, e veio realmente conseguir uma adaptação aqui em Mancur. Sofreu bastante no treino de sexta e melhorou estupendamente no treino de sábado, chegando a disputar a pole como nos seus velhos tempos. Claro que há uma defasagem grande entre o Mansell de hoje na Fórmula 1 e o Mansell que abandonou a Fórmula 1 em 92 como campeão do mundo. Tanto que você viu ele andando ali
perdendo até a disputa de tempo com o Damon Hill. O Damon Hill, na sua época, na época do Mansell campeão, era apenas piloto de teste, mas se ele tivesse que disputar naquela época uma pole com o Damon Hill, ele andaria 8 décimos, 1 segundo mais rápido que o Hill em todas as pistas. Agora, ele sentiu bastante. Foi até muito engraçado a forma como ele descreveu o comportamento do carro. Diz que o carro dançava o tempo todo na pista, e é isso mesmo a Fórmula 1. A diferença da Fórmula 1 com a Fórmula Indy. A Fórmula 1 é um carro muito mais nervoso, de reações, como você acabou de dizer, Galvão, muito mais rápidas. E o estresse é muito maior, como você sabe muito bem. Então, esperamos, acima de tudo, uma grande corrida. O Mansell teve grandes problemas agora no grid de largada, o carro estava perdendo óleo, estava com excesso de óleo, fizeram uma drenagem, ele não quis trocar de carro porque teria que largar do box, então eles consertaram o carro ali mesmo no grid, ele está pronto para fazer uma corrida e o que a gente espera é isso, uma grande corrida porque o Leão está de volta. Vamos lá, para ver o que acontece nas 72 voltas do circuito de Manicure. Aí eles vêm chegando para formação definitiva e oficial do grid de largada. Além do estresse ser maior, do carro ter reações mais rápidas, ser mais difícil de dirigir, a turma é outra, né? Aí eles vão para a largada, vai pintar a luz vermelha, vai passar lá atrás a bandeira verde. Rubinho larga na quarta fila, Christian na nona, as Williams na frente, Damon Hill na pole, o Leão vem na segunda posição. Vai passar a bandeira verde lá ao fundo, vai pintar a luz vermelha. Nós vamos para a primeira das 72 voltas do Grande Prêmio da França, circuito de Manicure. Pintou a luz vermelha, pintou a verde. Saiu mal o Mansell, sai queimando a Ferrari. Rubinho vem se buscando por ali, Christian larga bem no bolo. Repare que o Damon Hill pulou na frente e o Mansell ficou um pouco. E o Schumacher, que saiu largando da segunda fila, olha só. Largou forçando, pulando para a ponta, com o Hill em segundo, com o Mansell em terceiro, depois Alesi, depois Berger, depois Irvine. Lá vem o Hakkinen balançando, se jogando para cima de todo mundo. E o Rubinho Barrichello se posicionando para evitar algum problema. Uma largada do Schumacher. Olha, eu confesso que vi o Mansell bobear na largada. É claro que se esperava que ele bobeasse na largada. De onde ele vem, além da turma também ser mais devagar, do carro ser mais devagar, a largada é diferente. Se larga andando, quer dizer, ele estava desacostumado de tudo. Esperava realmente isso. É que o Rubinho perdeu a posição para Mika Hakkinen. Irvine também largou bem. Esperava que o Mansell largasse mal, mas tive a impressão até do que o Hill largava bem. De repente o Schumacher apareceu voando para cima das duas Williams e vem aí para completar a primeira volta. Schumacher, Hill, depois Mansell, Alesi é o quarto, Berger é o quinto, a sexta posição é de Irvine. Na sétima posição, oitava posição para Hakkinen e nona posição para Rubinho Barrichello. O Frentzen, que saiu da 10ª posição e vai aparecer em sétimo, quer ver? Me dá a impressão de que o Frentzen pulou para a 7ª posição. Ou o De Césares, que largava em 11º, um dos dois. Um que veio de 10º, o outro que veio de 11º. Um dos dois pulou ali para a 7ª posição. E a largada, vamos ver. Vamos ver se não queimou. Deixa eu ficar de olho, queimou nada, largou, foi bem. Olha só como ele bota no meio das Williams. O Rubinho larga bem. E lá vem a Sauber, ó. Lá vem a Sauber jogando por fora da pista para ganhar 4 posições da largada. As duas grandes largadas realmente de Schumacher pulando para a ponta e da Sauber que veio lá de trás para ganhar 4 posições, além de Mika Hakkinen também. Rubens Barrichello se posiciona ali em nono. Vamos esperar eles completarem a segunda volta. Aí você vem no carro de Damon Hill. Schumacher à frente. Hill na segunda posição, não consegue abrir muito Schumacher. Em terceiro, Mansell, o Leão vai acompanhando, vai na balada. Eles abrem um pouquinho. Já vem mais espaçados os 5 primeiros, olha só. E o Hill já abre em relação ao Mansell, que mantém a diferença em relação às duas Ferraris. Reginaldo Leme, as 2 primeiras voltas. A largada fantástica de Schumacher. Uma certa recuperação por parte da McLaren.
E quem é essa Sauber que saiu voando aí do outro lado do oceano? Eu sei que é Sauber. Agora, qual é essa Sauber que saiu voando na largada? Galvão, é ele mesmo. É o alemão Hans-Harald Frentzen, que é um dos melhores pilotos dessa nova geração. Realmente uma extraordinária largada. Ele está em sétimo. E o Rubinho, que largou muito mal, perdeu 2 posições, agora já recupera uma, porque ele superou o Hakkinen e vai para a 8ª colocação. Então o Schumacher está em primeiro, está virando 1,19,9. O Hill está em segundo, 1,2 atrás do Schumacher. O Mansell está em terceiro, 1,5 atrás do Hill. Depois vem o Alesi, o Berger, o Irvine, que também largou muito bem e manteve a posição. O Frentzen, o Rubinho, o Hakkinen, o Brundle, o Verstappen, o De Cesaris, o Panis, o Katayama, o Martini e o Christian Fittipaldi, 16º colocado. Ganha 2 posições Christian Fittipaldi. Então é o Frentzen, esse é fera realmente, é candidato à revelação dessa temporada de 94. Olha só como o Hill abriu, quer dizer, Schumacher e Hill abriram em relação ao Mansell, ele já vai recebendo pressão ali da Ferrari. É muito difícil realmente, é muito difícil. Bom, isso ficou muito comprovado quando o Mansell, campeão, saiu, trocou de categoria e foi campeão do outro lado. O campeão veio e acabou até com a atitude feia do Ron Dennis, mas acabou até sendo demitido por falta de capacidade de andar na frente aí com a McLaren quando era companheiro de Ayrton Senna, o Michael Andretti. Então o Mansell vai sentir realmente esse ritmo e vai sentir essa diferença. Mas o leão é o leão, né? Pode se esperar alguma coisa. É impressionante como continua no chão. Eu tô aqui vendo bola rolar na Copa do Mundo para todo lado. Volto a olhar pneu e continua no chão. A Benetton de uma forma impressionante. Por quê? Por todas as informações que me foram passadas pelo Reginaldo, pelo Jaime Brito, todas as informações de velocidade, por exemplo, tem aqui no primeiro treino de classificação as velocidades máximas. Na primeira passagem de velocidade máxima, a Ferrari de Berger fazia 293 de final. O Williams de Mansell 292,7. A de Hill 292,7 igualzinho. A Alesi fazia 291. O Panis, por exemplo, também tem motor Renault, fazia 291. Até o Irvine, companheiro de Rubinho, 291. É claro que aí você depende, tem mais aerofólio, tem menos aerofólio numa pista dessa. Mas a melhor passagem de Schumacher era de 288. 15 quilômetros atrás de Berger. Numa outra parcial mais lenta, que deve ser a parcial de final de reta, de final a linha de chegada, normalmente ali no meio da reta final, o Berger fazia 275, para não se estender muito, o Schumacher ia aparecer com 267. E aí ele larga, o carro não balança, o carro faz todas as curvas travadas, as variantes, a entrada de reta, as curvas de baixo, o S que traz o S que traz para a variante da entrada da reta, a curva de maior velocidade no fim da reta. Repare como a Ferrari bota pressão em cima de Mansell. Faz tudo isso no chão, parece que tem um trilho para andar. Ou seja, por mais motor que eles busquem, tá tão no chão o carro da Benetton que ela continua na frente. 2 coisas para você falar, Reginaldo. Uma é essa. E depois fala dessa Ferrari aí do Gustav Brunner, que parece que, como a própria Ferrari dizia, como o Jean Todt dizia, do meio do ano para frente, e o meio do ano é na próxima corrida na Inglaterra, na próxima semana, do meio do ano para frente a Ferrari teria condições de ganhar corridas. Reginaldo. Endosso tudo que você falou do carro Benetton, e você vê que aqui, nessa pista, excepcionalmente, o Damon Hill só consegue acompanhar o Schumacher. Você vê que a distância não aumenta, está ali em 1.4 desde a primeira volta, porque exatamente é uma pista com características muito particulares, de asfalto extremamente liso, sem ondulação nenhuma, onde a Williams não encontra aqueles velhos problemas que, como já disse ontem nos treinos, vinha sendo denunciado pelo próprio Ayrton Senna desde o início da temporada, que não conseguia fazer o carro parar na pista. Agora, também
a dificuldade de adaptação do Mansell nessa volta à Fórmula 1, você vê que ele não consegue se distanciar da Ferrari e do Alesi. E mais ainda, não consegue, ao contrário, a diferença aumenta cada vez mais em relação ao seu companheiro de equipe, Damon Hill. Olha aqui, o Galvão, o Barrichello acaba de superar também o Frentzen. Vai para a 7ª colocação e fica meio segundo atrás do Irvine. Quer dizer, mais uma briga boa aí pela 6ª colocação. E sobre a Ferrari, ainda é o carro do John Barnard, mas totalmente desenvolvido agora pelo engenheiro, o alemão Gustav Brunner. Tanto que é o modelo 412T-B, B é a nova sigla dele, que até jornalistas italianos brincam que é o B de Brunner. E é um carro com muita diferença em relação ao outro, nas laterais, no assoalho, no extrator, nas asas, no bico, enfim. E que em Paul Ricard, a Ferrari levou os 2 carros, o velho e esse novo, para treinar, e a diferença foi de 2 segundos. Quer dizer, realmente a Ferrari está prometendo, como você disse, a partir da metade do campeonato, andar bem mais. E em Hockenheim vem aí um novo motor ainda para complicar mais para os adversários. Vai empurrar mais ainda. Do mesmo jeito que o Alesi vem empurrando o Leão. O Leão vem se segurando por ali. Veja que eles usam toda a pista, vão lá na área de acesso do box, depois traz aqui fora para buscar a pista limpa, para buscar o traçado correto. E aí o Leão. E o problema é esse, aí é que está o que eu dizia, aí é que está o estresse. Além do estresse físico, o estresse emocional. E o Mansell, quando abandonou a Fórmula 1 no final de 92, isso ele dizia muito particularmente, que as suas condições físicas não eram realmente as ideais mais para continuar na Fórmula 1. Mas um grande campeão, uma grande pessoa, um grande coração acima de tudo. E aí eu esperava até uma oportunidade para contar sobre a história desta carta. Nada melhor do que a volta do Leão, a volta de Mansell à Fórmula 1 no carro de Ayrton Senna. Mansell enviou uma carta absolutamente pessoal, porque até hoje jamais falei nisso, absolutamente pessoal, à família de Ayrton Senna. E dizia, nesta carta, que ele era um homem que tinha muito orgulho para carregar e conduzir pelo resto da vida, pois ele tinha tido a honra de disputar talvez os melhores momentos de parte da Fórmula 1 com Ayrton Senna. Dizia Mansell, disputei grandes e muitos momentos, perdi a maioria deles, ganhei alguns, por isso me sinto ainda mais orgulhoso, porque eu sabia que disputava com o melhor piloto que já existiu na história do automobilismo. Esta era a carta de Mansell pessoal, que eu revelo hoje, e ele fazia mais. Enviava uma quantia, um cheque, e diziam, por favor, não levem em consideração o valor. Não tem valor nenhum como dinheiro, apenas uma questão de coração e uma questão emocional. E enviava um cheque de $10 mil para que a família fizesse o que quisesse em relação àquelas obras assistenciais que Ayrton Senna fazia. Este é o homem Nigel Mansell, que está aí dentro deste carro número 2 da Williams, sabendo, tenho certeza absoluta, que não tem condições neste instante de andar até como está andando. Mas é o Leão é o Leão, e aí vai ele em terceiro dentro da sua Williams. E tome pressão do Alesi. Foi sem dúvida alguma uma das homenagens mais bonitas recebidas por Senna, porque foi uma coisa absolutamente pessoal, sem nenhuma divulgação e sem nenhuma intenção de autopromoção por parte de Mansell. Aí Mansell e logo atrás dele Jean Alesi. Mas atrás vem Berger e depois vem um espaço muito grande, exatamente para a briga de Rubinho Barrichello. O Rubinho estava ali mais próximo a Irvine, depois que se livrou de Martin Brundle. Aí você vai vendo as duas McLaren à frente, de Hakkinen de Brundle, e logo atrás o Verstappen. Aí você vai de carona com o Verstappen. E olha ali, ó. Aquilo ali é briga de Rubens Barrichello e Irvine.
brigando já pela 6ª posição. Rubinho Barrichello ganhando maturidade a cada corrida. As McLarens na frente, Hakkinen, depois Brundle e depois Verstappen, que não é da mesma turma. Aqui usamos isso para fazer comparação do Mansell nas duas categorias. O Verstappen, se fosse para quem gosta de corrida de cavalo, está correndo na turma errada. A turma é muito forte para ele. Diga, Reginaldo. Já passou o Rubinho, hein? Já passou o Rubinho, passou o Irvine, já está em 6º. E é muito curiosa essa briga entre os dois, que embora eles se deem muito bem, o Irvine é um piloto que quando consegue andar na frente do Rubinho em treino, ele fica lá todo na sua, não conversa muito com os outros. E o Rubinho sente isso, não gosta de jeito nenhum de ficar atrás do irlandês. E hoje, antes deles virem para o grid, o Irvine dormia, o Rubinho estava fazendo massagem ali no motorhome. Ele falou assim, será que eu acordo o cara ou não? Aí foi até lá, acordou, falou, Ed, vamos lá, eu podia não ter te acordado e eu largaria em 6º. É o espírito de Rubinho Barrichello. Espírito absolutamente moleque. E um grande piloto. O Christian já um pouco mais sério no seu comportamento. Outro grande piloto. A certeza de que eles estarão em grandes equipes na próxima temporada. E como tem acontecido em todos esses últimos 15 anos, pelo menos, nós teremos na próxima temporada, sem dúvida alguma, Rubinho e Christian em grandes equipes. Isso já está sendo providenciado e encaminhado. E eles estarão aí disputando a ponta das corridas. Hoje você tem muitas emoções na Copa do Mundo. Mais 2 partidas válidas pelas 8avas de final. Romênia e Argentina. Primeiro Arábia e Suécia, às 2 da tarde. Oliveira Andrade, que ontem transmitiu com muita emoção. Opa! Olha aí. Tá chegando com o bico meio atrapalhado ali, ó. O Verstappen, eu tô dizendo que ele não é dessa turma. Não é a turma dele. Mas o Oliveira Andrade vai transmitir Arábia Saudita e Suécia a partir das 2 da tarde. E às 5h30 da tarde, no horário sempre de Brasília, nós temos Romênia e Argentina com Kleber Machado. Essas as emoções de hoje. Nas 8avas de final da Copa do Mundo, enquanto você vai vivendo as emoções aí da Fórmula 1, recolocado o bico para Verstappen. E ele vai-se embora, volta à pista, perde muitas posições. Uma novidade, ó, tá saindo mais rápido. Já andou para trás. Aquele negócio de 60 km dentro do box, já liberaram para 120. Vamos ver como é que foi. Os pilotos queriam 80, quer dizer, olha que voada que ele deu. Passou direto, saiu deixando pedaço pela caixa de brita. Olha lá, errou tudo, ó, tá vendo? Tá vendo como é que é? Perdeu o ponto de freada, travou a roda, passou reto, a zebra é alta, aliás, as zebras têm... A única manobra inteligente e esperta dele foi que ele conseguiu entrar no box ali. Depois que passou reto na variante que traz para as retas dos boxes. Eu dizia que liberaram para 120 e os pilotos queriam 80. Eles continuam muito mais conscientes do que os homens que dirigem. Mas dirigem sentados na cadeira, na sua mesa, na sua escrivaninha, no seu escritório. E não, às vezes, em alguma cadeira elétrica, que são alguns carros com pouca verba, com pouca condição de trabalho aí dentro na Fórmula 1. E muito mais consciência por parte dos pilotos. Começam as paradas para troca de pneus, para abastecimento. Ali é o replay de toda essa lambança que fez ali o Verstappen. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Escort. Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. E Topper Dynatec. Voltou exatamente uma volta atrás o Verstappen. Aí está ele, entre Schumacher e Hill. Schumacher aproveitou para deixá-lo entre ele e Hill. O Hill forçou uma passagem ali. É evidente que conseguiu ultrapassagem, mas com isso perdeu mais contato ainda, porque saiu do traçado oficial
o traçado ideal. E aí depois tracionou mal. Schumacher, Hill, Mansell, Alesi, Berger, Rubinho Barrichello na sexta posição, Irvine, Frentzen, Hakkinen, Brundle, De Cesaris, quer dizer, vem ali a Jordan, vem a Sauber, vem duas McLarens. E aí você vê Schumacher como... É impressionante como faz curva esse carro, mas é bonito de ver fazer curva a Benetton de Michael Schumacher. Reginaldo Leme, quantas voltas, a quantas andamos, a diferença entre os primeiros e por onde anda Christian Fittipaldi? Estamos na 14ª volta, Galvão. O Schumacher está 1,1 à frente do Rio. Você vê que o Rio continua pressionando, vem tirando até essa diferença. O Mansell, 10 segundos, 10,1 atrás do Rio. Depois Alesi, Berger e o Rubinho em sexto. O Rubinho está andando muito, porque quando ele passou o Irvine, que foi uma ultrapassagem difícil, demorou algumas voltas, ele abriu já, nessas últimas três, 5,5 em relação ao Irvine e já vai começar a pressionar o Berger daqui a pouquinho. Está 12,7 do Berger. O Christian está na 15ª colocação, 1,7 atrás do Martini. Ele está em busca dessa 14ª com o Martini e daqui a pouco começam as paradas de boxe. Sobre a velocidade em boxe, Galvão, a que você se referiu agora há pouco, foi uma decisão dos diretores de prova, apoiados pela FIA, de passar de 80 para 120. Agora os pilotos no briefing resolveram que deveria ser 80, porque isso é um pedido dos próprios mecânicos, que o perigo é para os mecânicos, depois de todo aquele negócio que houve em Imola, do Alboreto atropelando mecânicos da Ferrari e de outras equipes. Então, a roda do carro do Alboreto, exatamente, que atropelou, que machucou um mecânico. Então, a velocidade oficialmente ficou 120. Os mecânicos disseram que queriam 80. Vamos ver quando começar as paradas? Porque há essa possibilidade, então. Não precisa andar em 80, pode andar 120, mas alguns querem 80, outros queriam 120. Pneus é o 12º lugar. Ele está 5 segundos atrás do Martini e 7,2 à frente do Johnny Herbert. Aí a Ferrari vai para a box. Jean Alesi, terceiro colocado. A gente fica de olho na Ferrari e o Reginaldo fica de olho na pista. Vai dizendo, se passa Berger. Ei, Ferrari, que eles podem, olha, eles podem saber não fazer carro, mas trocar pneu eles sabem, viu? É uma coisa impressionante como eles trocam rápido, como funciona a equipe de boxe da Ferrari. Aí você vê Jean Alesi em outra troca fantástica da equipe Ferrari. Daqui a pouco as emoções da Copa do Mundo. A partir de meio-dia, Oliveira Andrade, Raul Plasman e Arnaldo César Coelho com Arábia e Suécia. 2 da tarde, horário do Brasil, né? Eu falei meio-dia, acho que é horário de Dallas, onde é o jogo. Então 2 da tarde, horário do Brasil. A gente trabalha, olha só, com o fuso horário em relação ao Brasil. Nos Estados Unidos tem 4 diferentes. E agora juntou mais o da França. Se você juntar com o do Brasil e da Califórnia, dá 9 de diferença. Aí, deu 9. Às 2 da tarde, horário do Brasil, direto de Dallas, Oliveira Andrade, Raul Plasman e Arnaldo César Coelho, Arábia Saudita e Suécia. E às 5h30 da tarde, horário do Brasil, pra vocês terem uma ideia, 5h30 da tarde, horário do Brasil, é 1h30 da tarde, horário onde vai ser realizada a partida em Los Angeles. Então 5h30 da tarde, horário do Brasil, o Kleber traz as emoções de Romênia e Argentina. E amanhã nós estaremos todos juntos. Milhões e milhões de brasileiros juntos, todos ligados. O Brasil enfrenta os Estados Unidos. Nós começamos com Holanda e Irlanda. E depois seguimos direto. Aí Schumacher. Depois seguimos direto. Estaremos lá no Stanford. Eu, meu amigo Edson Arantes Nascimento, o Pelé.
mais Arnaldo César Coelho, toda a equipe de reportagem da Globo presente à Copa do Mundo. E nós estaremos com todos os momentos que antecedem a partida. Schumacher vai voltando, com a chegada da seleção, com a torcida da seleção brasileira, com a torcida americana, que será muito grande, sem dúvida nenhuma, porque é o dia da independência. Brasil e Estados Unidos, amanhã o Brasil define a sua sequência na Copa. Aí de volta com Damon Hill. Schumacher parou, Hill não parou. Reginaldo nos dá a posição exata da prova. Bom, o Schumacher, com aquela parada, ele perde a primeira colocação, mas nós não sabemos ainda exatamente a diferença e a posição em que ele voltou. Estamos esperando completar essa primeira volta. De qualquer forma... Tá aí no visual, ó. Exatamente. Ela fica aí no visual, Reginaldo. Passou o Hill ali, exatamente este hairpin de diferença entre Hill e Schumacher. Siga. Nós vamos dar exatamente a diferença de tempo no momento que os dois completarem a volta, mas vale a informação de que o Barrichello, o Rubinho, continua se mantendo à frente do Mansell numa diferença que varia muito pouco. A diferença continua em 6 segundos, quer dizer, está dando por enquanto ele com a sua joda para se manter à frente do Mansell na 5ª colocação. E o Christian, 12º, também mantendo ali a posição. Agora o Rio completa a volta e o Schumacher passa 7,391 atrás do Rio, que ainda tem que fazer mais uma parada. A não ser que ele esteja arriscando. Também a pista é lisa, o carro andou bem melhor aqui do que nas outras, mas também não é assim para correr esse risco. Aí, portanto, o Reginaldo Leme acompanhando todos os detalhes para você do circuito de Mancourt. Você viu André de César, você vai vendo aí Schumacher, que tem a 2ª posição, atrás de Damon Hill, contando sempre que Schumacher teve 2 paradas e Damon Hill apenas 1 parada. Antes, quando era só a questão do pneu, ficava um pouco mais fácil se chegasse à conclusão. Hoje você tem. Aí Larousse abandonando a prova. Olivier Berretat, Larousse, número 19, o monegasco Olivier Berretat. Hoje você tem o problema do combustível. Você pode fazer um reabastecimento com quanto combustível você larga. Qual é a quantidade de combustível que você utiliza numa parada. Mas pela forma com que o Rio andava junto com o Schumacher, e o Schumacher já fez 2 paradas, ele não poderia estar, Reginaldo, aí me parece até a questão da sequência do raciocínio, que ele não poderia estar com tanto combustível mais assim, que permitisse aquela parada só para complemento, para andar junto com aquele ritmo do Schumacher. Então ele estaria com o carro realmente com um desenvolvimento muito melhor. Me parece mais ou menos por aí, não? É o mais provável, Galvão, que realmente seja isso, e então o Rio vai ter que dar aquela parada. E olha, ainda assim, o Schumacher já vem tirando aquela diferença, já baixou um pouquinho mais, já está 6,5 atrás do Rio. Quer dizer, mesmo na pista, em condições normais, se os dois continuarem assim, do jeito que estão até o final da corrida, dá toda a pinta, pelo número de voltas que faltam, dá toda a pinta de que o Schumacher tem condições de chegar e passar o Rio, mesmo sem o Rio ter que parar de novo no box. Rubinho Barrichello vem atrás de Berger. Quanto atrás de Berger? Quanto à frente de Mansell? Ele que é o 5º. O Rubinho está 5 segundos à frente do Mansell. O Mansell tirou 1 segundo nessa volta, nessas 2 últimas voltas. E ele está atrás do Alesi, porque o Berger, com aquela parada do Alesi, o Berger ganhou a 3ª colocação. Então o Alesi está 1,119 atrás do Berger e o Rubinho 9,164 atrás do Alesi. O que quer dizer que dá uma diferença de quase 10,3 do Rubinho para a 3ª colocação, que seria um pódio. Aí a sua torcida. Temos muita corrida pela frente. Essa alteração na Ferrari também em função da parada do Alesi e da não parada do Gerhard Berger. 4,7. Olha que o Reginaldo informava 5,6 na volta anterior. Já é 4,7. Tá certo, tem diferença de pneu, tá bem calçado, tá com pneus novos ali o Schumacher. A diferença já vem no visual. E o Rio vai parar já para fazer a sua troca, e aí vai perder o tempo da desaceleração, da troca, da volta. Ele que já estava bem longe do Schumacher é capaz de perder ainda mais contato. Vai aí a Ligier Benetton para o box, para fazer também parada e troca. Henrique Bernard
é outro que botou um biquinho vermelho ali na frente para diferenciar em relação a Olivier Panis. Aí o pit stop da Ligier, já com o domínio, digamos assim, de societário, como é que é? Acionário, tá certo. Da Benetton, da equipe Benetton. Mudou tudo, porque o chefe de equipe passa a ser um americano. E perde muito tempo ali na sua parada de boxe. A Fórmula 1 volta no próximo final de semana, hein? Ela atravessa ali o Canal da Mancha, sai da França, vai para a Inglaterra. Vamos ao Grande Prêmio da Inglaterra. Olha o que balançou aquele aerofólio ali atrás, na hora da freada. Ela sai da França, vai para a Inglaterra, o Grande Prêmio da Inglaterra, veloz circuito de Silverstone, 8ª etapa do campeonato. Aí o Leão já vai estar mais adaptado e vai exigir talvez até um pouco menos de mão de obra. Depende da confirmação se ele corre ou não no Grande Prêmio da Inglaterra. Continua diminuindo a diferença. Schumacher vem chegando ali para cima de Damon Hill. Você vê o Hill e você vê o Schumacher chegando ali na segunda posição. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Topper da Inatec. Ford Escort. Colinos. Biotônico Fontoura. E Brahma Chopp. Você confere aí a classificação de Christian Fittipaldi na 12ª posição. Ele que chegou a estar na 7ª posição, mas que procurou fazer apenas uma parada. 2.2. Isso já é visual, né? Era de 5.6. Epa! Olha a Ferrari virando ao contrário aí, Alesi. E deixou pro Rubinho. E deixou para Rubinho Barrichello, Jean Alesi. O Rubinho vai descer uma onça com a Alesi, hein? Porque ele rodou, ficou na pista, deu aquele giro e voltou na frente do Alesi. Passou ali, fechou o punho. Deve ter falado algo que não dá para repetir. Em português, deve ter falado. Nessa hora ele já xinga em inglês, que é para outro entender mesmo. É a língua universal da Fórmula 1, já xinga em inglês, que é para entender. Aí o Alesi errou. Ele errou. Aí. Passou o Christian. Aí ele quer voltar. Não deixou o motor morrer. Voltou. Mas como é que volta? Aí. No meio da pista. Olha que absurdo fez o seu Jean Alesi. Por isso é que eu digo que o grande piloto, olha como quebra ali o braço da suspensão, não houve nada com ele, né? Mas por isso é que eu digo que o grande piloto tem uma diferença daquele que se espera como grande revelação, como grande fera. O seu Jean Alesi pintou como revelação da Fórmula 1 há 4 anos atrás, sei lá. Aí diziam, o Jean Alesi é um gênio, o Jean Alesi é fenomenal, o Jean Alesi tinha até padrinho brasileiro na história. E aí, cadê o seu Jean Alesi que até hoje não ganhou uma corrida de Fórmula 1? Não ganhou nenhuma corrida de Fórmula 1. Se nós tivéssemos um Senna, um Mansell, um Prost, um Piquet, correndo com esses carros que a Alesi correu, você tem alguma dúvida de que esses gênios, um Nick Lauda, um Emerson Fittipaldi, teriam já ganho alguma corrida, Reginaldo? Sem dúvida nenhuma. E o Alesi, o próprio Alesi reclamou disso, como se fosse só culpa da equipe, né? Reclamou disso 2 semanas atrás e depois veio desmentindo, porque saiu na imprensa no mundo todo as reclamações que ele fazia contra a Ferrari, dizendo que era um absurdo ele com 71 grandes prêmios, não tendo carro para tentar ganhar uma corrida, e depois veio culpando a imprensa e acabou brigando com todo mundo, como se ele não tivesse dito nada. Mas realmente os erros seguidos de Alesi provam que não adianta muito não a equipe fazer um carro em condições, porque você vê, uma dessa é um absurdo.
porque ele rodou num ponto em que ele tinha visibilidade total na hora de voltar. Quer dizer, voltar sem ver se está vindo gente atrás é coisa de um principiante. A diferença é exatamente isso. Você tem os bons pilotos, todos são bons na Fórmula 1. Ninguém chega aí de graça. Todos são bons. Aí você tem os muito bons e você tem os gênios. Não adianta só pintar que não vai chegar gênio. O Alesi não vai chegar gênio. Não vai chegar super piloto. Com toda essa carreira, com todo esse tempo, sem ganhar nenhuma corrida, já andando há tanto tempo aí pela Ferrari, e com isso ele tirou o 5º lugar de Rubens Barrichello. O Rubinho vinha brigando, vinha tentando um posicionamento. Na pior das hipóteses, vinha para somar pontos. Ele que tem uma posição muito razoável. Você viu lá o Rio indo para o box. Confirmando a previsão, o Rio vai para o box, tem que parar para pôr combustível. Quando era pneu, dava até para arriscar. Olha só. Para pôr combustível, trabalha, mostra o pneu, volta, mostra o combustível. 6.4, 7.7, ele volta. Imagine a vantagem que já ganhou o Schumacher, porque o Schumacher já vinha colado ali. Quando ele entrou, o Schumacher já vinha completando a volta. E agora vamos ver como ele volta. Vamos ver a posição em que volta. Se bem que o Alesi saiu da prova, ele estava ali por trás do Berger, que o Berger tinha que fazer uma parada. E aí muda tudo, porque cai aquele que estava em quarto, cai o que estava em quinto, que era Rubinho Barrichello. O Rubinho ia ganhar a 4ª posição. Ia ganhar a 4ª posição na rodada do Alesi. Schumacher é o primeiro, Rio o segundo, Mansell, Leão para terceiro, Berger é o 4º. Aí o Rubinho, grande Rubinho. E se conheço esse menino, mas ele deve estar numa bronca, vai falar uma barbaridade. Porque ele ia passando para a 4ª posição, ele que tem uma posição de destaque no campeonato. Aí você vai vendo o Damon Hill. Rubens Barrichello, que tem 7 pontos. E é o 5º colocado do campeonato. O 4º lugar, ali a coisa tá complicada, viu? De Césares ali, de tráfego, o negócio é enrolado. E aí o Mansell. O Leão vai parando. Vai parando o Nigel Mansell. Imagine a correria dos fotógrafos. O grande Leão vai abandonando o Grande Prêmio da França. E olha só como ficava boa a vida do Rubinho, sem o Alesi atrapalhado ali, porque aquilo afetou, no mínimo afetou a suspensão, a zebra está muito alta. Vamos ver o Mansell. Ele passa reto ali. A princípio a impressão de ter perdido o ponto, depois dá a impressão de que está com algum problema, está parando. Só mais tarde o Reginaldo e o Jaime Brito lá vão saber. E aí está. Aí está exatamente a importância do piloto. O retorno do Leão, do Nigel Mansell. Um grande campeão. Um grande campeão. E ali está, no seu retorno à Fórmula 1. Acima de tudo, uma grande pessoa e um grande coração. Ali está o Nigel Mansell. Olha, não sei nem se não está, se não é uma questão, um problema técnico do Mansell. Se não é um problema de fadiga, aquilo que nós dizíamos no início. O Reginaldo está por lá. E quando eu falei em relação ao Jaime, é o nosso produtor que fica correndo por todas as partes, tentando buscar essas notícias lá do box. Já já nós vamos saber exatamente o que aconteceu com o Nigel Mansell. Modificações profundas. Reginaldo Leme dá um panorama da corrida neste momento, porque deu a impressão de que o Leão estacionou, Reginaldo. É a impressão que a gente tem. Ele, claro, tinha algum problema no carro, problema de câmbio, ou talvez o motor não rendendo bem, mas ele foi ali, procurou um lugar para estacionar e ficou parado esse tempo todo no carro, conversando. Você via nitidamente ele falando pelo rádio com os boxes.
Mas quem sabe se ele também não estava, o Galvão, ali, tentando se recuperar, porque deve estar muito cansado. Numa temperatura como essa, de 27 graus aqui, um calor infernal, ele que não estava acostumado a esse esforço, uma corrida longa, uma corrida que nós já temos 1h10 de corrida, quer dizer, ele ainda teria que andar muito tempo, porque passamos a pouco da metade da corrida, ele pode realmente ter sentido um cansaço muito grande, e aí resolveu sair fora, mas é claro que com o problema do carro, isso eu não duvido. Ele não deve ter parado simplesmente, sem nenhum problema do carro, simplesmente porque está cansado. Mas enfim, parou lá o Mâncio e daqui a pouco a gente vai ter a informação oficial. E como você disse, Galvão, ia realmente ficar muito bom para o Rubinho, porque primeiro que o Mâncio já não chegava nele, estava a diferença mantida em 6 segundos. E depois com a saída do Alesi e tudo mais, você vê que o quarto colocado agora é o Hackney, que estava muito atrás do Rubinho. Então Schumacher é o primeiro, muito na frente, muito à frente do Damon Hill, 23 segundos à frente do Damon Hill. Terceiro vem o Berger, quarto o Hackney, em quinto o Frentzen, em sexto o Katayama. E o Christian está em oitavo, meio segundo atrás do Herbert. E nos dá aí uma certa esperança de que ele ainda, pelo menos um brasileiro, chegue ainda nos pontos nessa corrida, porque falta corrida ainda. Veja só, 23 segundos para o Rio, depois 29 segundos. Eles se espalharam na pista. Exatamente entre eles por ali tinha Alesi, tinha Rubinho, tinha Mansell. Aí Flávio Briatore está com a expressão de sossego, esperando a sua 6ª vitória em 7 provas de temporada. Aí Damon Hill, que é o segundo. Eles se espalham na pista. O Hakkinen tenta um melhor posicionamento. A Ferrari de Berger que sobra. E o Christian vem ali atrás. E é de se esperar realmente que ele possa até pontuar. Porque seria importante agora até, Reginaldo, dar uma checada nas suas anotações. Ver estes que estão à frente do Christian. Quem é que ele parou 2 vezes e quem é que poderia ter que dar uma segunda parada. Porque o Christian nitidamente parando depois da volta número 35. Opa! Já foi mais um Peugeot. Já foi mais um Peugeot. Já explodiu mais um Peugeot. O primeiro de Martin Brundle. Agora o de Mika Hakkinen. Agora olha a encrenca de óleo que ele deixou para os outros. Porque ele fez uma transversal, digamos assim, na curva. Deixando o óleo. Quer ver, ó? Vamos ver se fica fora do traçado. Porque ele não faz a curva. Vai caindo óleo ali, vai pegando um pouquinho de fogo na pista. Mas ele ficou só na tomada, ficou fora do traçado. Veja só. Aí, ó. Aqui. É que o piloto veio por aqui para fazer essa tomada. Veja como já evita ali. Como já muda ali atrás o rio. Então o problema não é tão grande do óleo para quem vem ali atrás. Não, ele não chegou a pegar o traçado exatamente para largar o óleo. Ron Dennis, difícil, hein, Ron? Complicado. Para quem dominou a Fórmula 1 por tantos anos, para quem teve o melhor piloto da história da Fórmula 1, para quem teve talvez o melhor motor, o melhor conjunto carro-motor da história da Fórmula 1, naquele McLaren MP4, o MP44 com motor Honda. Que foi, sem dúvida nenhuma, na Fórmula 1 moderna, o maior conjunto que já existiu. O chassi do MP44, o motor Honda e Ayrton Senna no volante. Aí, aquela expressão de desânimo do Ron Dennis, vendo o seu segundo piloto fora da pista. Schumacher segue firme na ponta. Christian Fittipaldi, olha só. Repare aí, já na 6ª posição. Aquilo que nós dizíamos, Reginaldo, já na 6ª posição, o Christian, depois da diferença de Martini para De Cesaris, à frente do Christian, Reginaldo. Quem é que tem enquanto o Mika Hakkinen volta a pé pro box? Pois é, o Christian ganhou essa 6ª colocação do Martini, que você viu, ele está 446 milésimos à frente. E à frente dele tem o Katayama, 4,2 à frente dele, até o fim da corrida. Repito, ainda faltam 21 voltas. Então tem muito chão aí, se bem que o Christian parece, a gente dá a demonstração do carro dele, que já está também no gargalo, ele que fez só uma troca de pneus, quer dizer, é um
É um calor muito forte, Galvão. É muito duro realmente para os motores, para pneu, para câmbio. E a informação oficial que vem dos boxes do Nigel Mansell, que realmente o que ele quebrou, o que quebrou no carro do Mansell foi o câmbio. Travou, não saía mais de rolagem. Tá certo. O Leão fez a sua parte, deu o seu espetáculo, mostrou sua competência. Veio realmente emprestar a importância do seu nome à Fórmula 1. Largou na primeira fila, mostrou estar nitidamente ainda sem adaptação, sem o condicionamento físico, sem a condição de resistir a esse estresse, dessa pressão, desse garoto, dessa garotada, todo por cima, um de um lado, outro do outro. Mas ele esteve ali, andou na frente, largou na primeira fila, andou nas primeiras posições. E tá aí o Nigel Mansell fora da pista. 20 voltas para o final. Apenas confirmando o primeiro lugar de Schumacher, o segundo de Damon Hill. Depois nós temos o Berger. E aí o Reginaldo confirma quarta e quinta posições até nós chegar. A quinta posição é do Katayama, a sexta posição é do Christian Fittipaldi. Fica aqui, faltando para mim a quarta posição. A quarta posição é do Frentzen. Portanto, Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, depois Katayama, depois Christian Fittipaldi. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Escort, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Topper Dynatec. Aí vem Michael Schumacher. Menos de 20 voltas para o final. Outra fritadinha. Sempre ali no dianteiro direito. Sempre no dianteiro direito. Sempre nessa variante de entrada da reta do box. É a tocada forte mesmo dele, não tem jeito. É o estilo do alemão Michael Schumacher. Às 14h, horário de Brasília, horário aí do Brasil. Ele tem tráfego ali à frente, ó. Com calma, espera o momento exato para fazer a ultrapassagem. Frank Williams ali. A equipe Renault. E aí você vai vendo o Schumacher. Às 14h, Arábia e Suécia, com narração de Oliveira Andrade. Às 5h30, sempre horário aí do Brasil, Romênia e Argentina, com Kleber Machado. Será que a Argentina já se recuperou psicologicamente do problema Maradona? Sem Canidia, com distensão muscular, ela que vem de derrota. Num dia era a sensação da Copa, tinha Diego Maradona, era primeiro do grupo. No dia seguinte não tinha Maradona, não tinha Canidia, era terceira do grupo. Como é que vai se comportar a Argentina hoje às 5h30 neste jogo contra a Romênia? Schumacher é o primeiro, Hill é o segundo, Berger é o terceiro, Frentzen é o quarto, Katayama é o quinto, Christian Fittipaldi na sexta posição. E impressiona a performance do Katayama, que a gente, de forma carinhosa, Reginaldo, chamava de catagrama, de tanto que ele andava fora da pista. Alguns não entenderam a brincadeira, mas ele mesmo entendia. Porque perguntaram: o que você espera esse ano? Ele disse: permanecer mais tempo na pista do que no ano passado. Não rodar tanto e não sair tanto da pista. E tá aí com essa tira, toda hora chegando. De vez em quando marca os seus pontos. Tem equipe pronta ali esperando o Schumacher, né? De vez em quando marca os seus pontos. E tem tido uma performance em sequência melhor do que Blundell, seu companheiro de equipe. Aí Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Katayama, Christian, Martini é o sétimo, De Césares é o oitavo, Herbert é o nono, depois vem Henrique Comar. São 12 os carros que permanecem na pista dos 26 que largaram para o Grande Prêmio da França amanhã em Curia Box. A gente mostrava a equipe preparada para quê? Assumir algum risco, a diferença é muito grande para o segundo. Ele vem para uma parada, vem para uma terceira parada, hein? Vamos ver. Pneu, e vai ser rápida, porque olha o que botaram de combustível. Botaram 4 segundos de combustível pelo relógio ali. Vamos dizer 5. Na marca você cai para 4. Isso cabe 30 litros mais ou menos
de combustível. Falei, olha aí, ó, falei negócio de rodar. Tá ele ao contrário. E o Christian vai assumir a 5ª posição. Por isso é que era o cara. Ele mesmo brincava com isso. Nessa entrevista, se não me engano, esse é o Reginaldo Cinema bem disse, no Japão, né? Ele diz assim: espero esse ano permanecer mais tempo na pista, rodar menos. E vem fazendo uma boa temporada. Tá aí o Kyo Katayama, o Katagrama. E Christian Fittipaldi pula para a 5ª posição. E o trabalho, mais uma vez, rápido da equipe. Olha, quer saber de uma coisa? Naquela linha ali que o Hakkinen deixou. Por quê? O Hakkinen, a gente dizia, ele deixou bem fora, onde seria o início do traçado. Tira um pouquinho para dentro, depois faz a tomada certa. Ele veio naquela linha, onde talvez ninguém tivesse passado ainda, naquela linha onde veio deixando o óleo o Mika Hakkinen. Com isso o Christian é o 5º colocado. Reginaldo Leme, posicionamento da prova, quantas voltas restando? Você vê de novo Flávio Briatore, preocupado, ele ficou preocupado com essa parada de Schumacher. Você falou exatamente o que eu diria naquela linha de traçado do Hakkinen, só que no momento em que o Hakkinen deixou a linha, estava um pouco fora para início de corrida, só que do meio da corrida em diante, aquele já era o traçado que vinha sendo utilizado pelos pilotos. E aí é que Katayama, outros pilotos desse nível médio para baixo, é que eles não percebem esse tipo de coisa. Há muitas voltas atrás, ele já não poderia estar passando naquele ponto. Então passou, se esqueceu, foi exatamente buscar aquele ponto e não tinha como segurar o carro. Agora o Katayama, vale a pena dizer, hein? Durante esse ano todo você tem razão. Ele largou várias vezes à frente do Blundell, já se classificou em 5º em 2 corridas, quer dizer, essa seria a 7ª vez, seria a 3ª vez em 7 provas no ano que ele estaria buscando os pontos. Agora, o Christian ganhou a posição do Katayama, mas em seguida, o Christian vinha dizendo para vocês, o carro já apresenta um desgaste muito grande. Em seguida, ele perdeu uma posição para o De Cesaris, mas está tentando recuperar, porque o De Cesaris passou, o Christian teve um problema qualquer que pode ser de câmbio, demorou para pegar de novo e já vem diminuindo a diferença em relação ao De Cesaris. Estamos com 57 voltas completadas. O Schumacher tem agora 14 segundos à frente do Damon Hill. Depois vem o Berger em terceiro, que está 33 segundos atrás do Hill. Depois o Frentzen, o Martini, o De Cesaris e o Christian em 7º. O Christian, que tinha tudo para estar na 5ª posição, com os 3 pontos, ele podia pular na frente do Blundell, do Hakkinen, do Katayama e pular exatamente para a 7ª posição do campeonato, ficando 2 posições atrás do Rubinho, que é o 5º colocado no campeonato. Vamos ver se nessas últimas 15 voltas ele consegue uma recuperação. Aí complica, né? Porque o câmbio tem sido um problema constante de Christian Fittipaldi. Era um problema seríssimo no início da temporada, mudou o gerenciamento, quer dizer, mudou para a própria equipe, para a Ford também, e aí depois melhorou um pouco, mas não chegou a resolver. Sempre é a imagem aí de uma pessoa que virou absolutamente estrela na Fórmula 1. Flávio Briatore, com poucos anos, agora dirige 2 equipes, piloto ganhando todas as corridas, e a cada 10 minutos você vê o Bernie Eccleston e o Flávio Briatore cochichando num canto do autódromo, conversando no canto do autódromo. Ganhou realmente o status que pertencia só, digamos, aí a Ron Dennis e a Frank Williams. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec e Ford Escort. Você vê que o Christian tem uma vantagem de 3,5 segundos para Herbert, que é o 8º, mas já está mais de 2 segundos atrás do De Cesaris, que ocupa a 6ª posição. Ele que estava na zona de pontuação em 6º, com o problema do Katayama, podia pular para 5º. E os meninos realmente tinham uma belíssima possibilidade. A briga de Rubinho seria pela 3ª posição, pelo pódio.
quando o Alesi resolveu fazer aquela graça. Às 2 da tarde, as emoções de Arábia e Suécia. Arábia, sensação do campeonato, o mais bonito dessa Copa, marcado por um árabe. Arábia e Suécia, às 2 da tarde, para você, direto de Dallas, do estádio Cotton com Oliveira Andrade. Às 5h30 da tarde, direto do Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, Romênia e Argentina, com Kleber Machado. Sempre com Raul Plasman e Arnaldo César Coelho. A Globo trazendo a você todas as emoções da Copa do Mundo. Amanhã, Brasil e Estados Unidos. O jogo começa às 4h30 da tarde aí no Brasil, hein? Mas à 1 da tarde já começa, direto de Orlando, na Flórida, Holanda e Irlanda. Importante porque o Brasil, vencendo os Estados Unidos, pega vencedor de Orlando e Irlanda nas quartas de final. Então a gente vai com Holanda e Irlanda até as 3 e depois já emenda direto de Stanford. Nós estaremos juntos, você aí no Brasil, todos torcendo. Estarei lá com Pelé, com Arnaldo, com toda a equipe de reportagem. Olha o Christian ali, já pressionado ali atrás, já perdeu aqueles 3 segundos que tinha de vantagem, olha só. De 3 já cai para 1,5 na volta anterior. Ele completou a volta agora, já deve ter caído mais. Definitivamente tem problema no carro, o Christian. Reginaldo Leme. Exatamente, Galvão. Agora a diferença já caiu para 481 milésimos. Você vê o Herbert, que tem a câmera colocada nessa corrida, colocada no bico do seu carro. Você vê ele já colado em Christian. E o Christian foi realmente atrapalhado, bastante atrapalhado na pista, no momento em que ele perdeu a posição para o De César, porque ele foi atrapalhado. E agora está difícil. Agora realmente só se tiver alguma quebra na frente, porque até para segurar essa 7ª colocação está difícil. Aí Schumacher vai abrindo o caminho, uma posição difícil num tráfego intenso. Ele que é o líder, ele que tem muita vantagem para Hill, que é o segundo. Está exatamente ali atrás do Christian. Foi bom para ele porque ele ficou entre Christian e Herbert, deu um descanso para o Christian ali. Agora ele vai fazer a ultrapassagem. O Christian deu também um retardatário. O Christian é retardatário para o líder Schumacher. E o Belmondo ali é retardatário para o Christian. Algum maldoso buzinou aqui no meu ouvido. Retardatário para a Fórmula 1 inteira, mas aí é muita maldade. Belmondo é retardatário em relação ali ao Christian Fittipaldi. Você vê de novo a câmera colocada no carro de Herbert como balança. O Schumacher já fez a ultrapassagem. Aí o Schumacher. Schumacher era o primeiro colocado, com o Hill em segundo. Deixa eu fazer aqui uma correção, porque eu misturei um carro da Pacific com outro da Syntec. Eu misturei um carro da Pacific com outro da Syntec. Esse que tá aí é o Gonon, da Syntec, que resta até porque o Brabham saiu. O Belmondo é da Pacific, junto com o Gachot. Aí você vai vendo o Schumacher, e o Christian já perdeu também a posição, a 7ª posição. Confere, Reginaldo. Exatamente, acaba de passar o Herbert, seria uma ultrapassagem inevitável. E agora o Christian vai tentar manter o ritmo aí, à espera de que nessas 10 voltas haja algum problema. Você vê que tem Frentzen, Martini, De Césares e Herbert, que são carros que não estão nada inteiros e que estão à sua frente. Aí Michael Schumacher tentando a sua 6ª vitória na temporada em 7 corridas. Seriam 6 vitórias e um segundo lugar. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura.
Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Aí de novo aparecendo a equipe Benetton. Aí Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Martini e De Cesaris. Reginaldo Leme faz uma panorâmica, uma análise da corrida. Menos de 10 voltas para o final. Aí Berger na terceira posição, tentando mais um pódio. Gerhard Berger na sua briga particular com Alesi. Chegando em terceiro, marcando 4 pontos, ele pularia para 17 pontos, mantendo a terceira posição, mas é isolada, deixando a quarta posição com Jean Alesi com 13 pontos. O Damon Hill pode ir a 29 e o Schumacher a 66 pontos, Reginaldo. Galvão, a corrida parece mais ou menos tranquila nas mãos do Schumacher, a não ser que haja um problema mecânico, e que, cá entre nós, seria até muito bom para a Fórmula 1, porque o Hill, se o Hill vencesse essa corrida, poderia começar a incomodar um pouco na classificação do campeonato, essa que você deu agora há pouco. O Berger em terceiro lugar não incomoda de jeito, não está muito longe do Damon Hill e do Schumacher, mas de qualquer forma ele aí está aí, o Berger, garantindo mais um pódio para a Ferrari, que de qualquer forma, com tudo que a Ferrari passa, está ali, né? Sempre chegando no pódio, quer dizer, é uma equipe que está prometendo, como eu já disse, para Hockenheim ter um motor novo, quer dizer, está prometendo ser uma nova equipe, sob a direção desse homem que você vê aí do francês Jean Todt, ser uma nova equipe no final dessa temporada e quem sabe em 95, quem sabe com um brasileiro, pode ser Christian, pode ser Barrichello, quem sabe. O Frentzen está na quarta colocação e chama atenção para que a única equipe que tem aí 2 carros na zona de pontuação entre os 6 primeiros colocados é a equipe Sauber, que tem o Frentzen e o De Cesaris. O De Cesaris está fazendo apenas a sua segunda corrida pela equipe Sauber, ele que foi contratado depois de ter voltado à Fórmula 1 pela Jordan em Mônaco e ter marcado 4 pontos com a quarta, ou melhor, 3 pontos com a quarta colocação. Então o De Cesaris já estaria pela primeira vez pela equipe Sauber marcando ponto, que é um resultado muito bom. E o Christian fez aquela corrida com o carro que hoje talvez, eu não vou dizer dos piores, porque tem lá a equipe Pacific, tem lá a Sintec, tem as equipes que andam sempre atrás, mas é um carro, é seguramente o carro que mais decaiu na temporada, isso sem dúvida nenhuma. Um carro que começou o ano muito bem, que veio caindo e que depois das mudanças de regulamentos, o regulamento passou a ser simplesmente um carro ruim, e muito ruim, não é pouco não. A equipe precisa trabalhar muito no carro e o Christian vem fazendo o que pode, você vê, andando sempre mais que o Morbidelli e conseguindo segurar pelo menos até o final da corrida um carro aí que já ocupou a 6ª colocação. É uma boa prova do Christian, que cada vez mais prova que se não é um piloto tão rápido de treino, é um dos melhores pilotos que tem a Fórmula 1 em condição de corrida. Aí a análise de Reginaldo Leme, que segue acompanhando a Fórmula 1, segue para a Inglaterra, Silverstone, onde nós vamos viver as emoções da Fórmula 1 no próximo final de semana. O treino do sábado para você, aí está o Christian Fittipaldi, mais uma vez enfrentando problemas, vai tomar uma volta ali do Damon Hill, mais uma volta do Damon Hill. E no próximo domingo, as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. Terminando assim, Schumacher pula para 66 pontos, com Damon Hill pulando para 29. E se continuar numa sequência de vitórias, fazia umas contas aqui, Reginaldo, o Schumacher, mesmo com o Hill fazendo segundo em todas as corridas na sequência, em mais 4 corridas, nós já teríamos Michael Schumacher como campeão absoluto na temporada de 1994. Porque ele pularia com mais 4 corridas vencendo para 106 pontos ao final do Grande Prêmio da Bélgica. E mesmo fazendo todos os segundos, o Hill só poderia chegar a 53. Ele passaria a ter 53 de vantagem em 50 disponíveis para as últimas 5 corridas da temporada. Isso se o Hill for fazendo segundo. Se não, ele poderia até quebrar o recorde do Mansell, que foi campeão uma corrida antes do que esse cálculo que a gente fazia. Aí está Damon Hill, segundo colocado na prova, mais uma vez, o segundo colocado na prova. Schumacher em primeiro, Hill na segunda posição.
A terceira, Edberger, depois Frentzen. São os 4 primeiros colocados. Muitas desistências, Reginaldo, da a classificação daqueles que permanecem na prova, do primeiro ao último, daqueles que estão na prova e a quantas voltas do final. Nós estamos com 66 voltas completadas, estamos na 67ª volta, faltando, portanto, 5 voltas. O Schumacher é o primeiro, são 11 carros na pista. O Schumacher é o primeiro, o Hill o segundo, Gerhard Berger é o terceiro, o Frentzen é o quarto, o Martini é o quinto, o De Cesaris é o sexto, o Johnny Herbert, que é esse que você está vendo aí, o carro, a câmera está colocada no bico do carro do Herbert, é o 7º colocado, o Christian é o 8º, o 9º é o Comas, o 10º é o Gounon e o 11º é o Blundell. Aí restando poucas voltas para o final, a partir das 2 da tarde, e volta às emoções da Copa do Mundo e como começaram as oitavas de final, hein? Que jogaço, Alemanha e Bélgica, 3-2 para a Alemanha. A Alemanha correndo atrás de mais uma final, que seria a impressionante marca de 5 finais das últimas 6. A Alemanha já classificada para as quartas de final. O mesmo acontecendo com a Espanha, a fúria espanhola. Foi para cima da Suíça, 3-0 a Espanha em cima da Suíça. A Espanha também classificada para as quartas de final. São as 2 primeiras equipes classificadas para as quartas de final. Hoje saem mais 2. A partir das 2 da tarde, você acompanha as emoções de Arábia e Suécia, direto de Dallas, com Oliveira Andrade. Às 5:30 da tarde, Romênia e Argentina, direto de Pasadena, na Califórnia, com Kleber Machado. Aí nós já teremos 4 classificados. Amanhã sai mais 2, em parceiramento do Brasil. 1 da tarde, Holanda e Irlanda, lá na fornalha de Orlando, lá na Flórida, acima dos 40 graus. E depois em Stanford, na Califórnia, às 4:30 da tarde. Prepare o seu coração. Estarei ao lado de meu amigo Pelé, meu amigo Arnaldo e de milhões de amigos brasileiros torcendo pela seleção brasileira contra os Estados Unidos. As oitavas terminam na terça-feira, no último emparceiramento. As partidas que definem as 2 últimas equipes selecionadas para as quartas de final. Aí, últimas voltas da Fórmula 1. Schumacher é o primeiro colocado. Damon Hill é o segundo, 4 voltas para o final. Gerhard Berger é o terceiro. O quarto é Frentzen. O quinto é Pierluigi Martini. E o sexto é André De Cesaris. A Sauber vai botando 2 carros entre os 6 primeiros. Rubens Barrichello tinha a 5ª posição quando foi atacado, digamos assim, pelo Alesi, que tinha rodado, voltou na frente do Rubinho. O Rubinho estava passando para a 4ª posição. O Christian chegou a estar em 6º. O Katayama rodou ele passando para 5º, aparecia passando para 5º, voltou até para o de câmbios, perdendo posições, está na 8ª posição. Classificação depois de 68 voltas. Schumacher, Hill, Berger, Frentzen, Martini e De Cesaris. Confirmando os 6 primeiros, já estamos na volta número 69. Confirme que Herbert é o 7º, Christian é o 8º, Comas é o 9º. Depois, os últimos 3 que permanecem na prova. Voltas finais, Reginaldo Leme. Eu queria te dizer que, mesmo estando em um país, na França, no caso, que não se classificou para a Copa do Mundo, a Fórmula 1 também vive o clima da Fórmula 1. Todos os jornalistas, os chefes de equipes, alguns pilotos que assistem com muita atenção ao jogo. Hoje aqui, por exemplo, o clima era de todo mundo lamentando o pênalti não marcado, o pênalti que sofreu o jogador da Bélgica no jogo contra a Alemanha, o pênalti não marcado. Aí mais 2 pilotos fora da pista, hein? Agora são só 9. Olha a encrenca aí. Larousse, de um lado, Comas. Larousse de um lado e... Ah, não, mas ali onde já estava, ali já era o estacionamento. É só o Larousse que veio estacionar. Aí quem vai para casa estaciona o carro aí. Aí o carro do Mansell ficou ali, o do Hackner ficou ali. Mas diga, Reginaldo. Ali é o verdadeiro estacionamento dessa corrida. E também conversando com outros amigos, o nosso amigo da televisão suíça, o Jacques Descheneux, lamentando o péssimo jogo, o rendimento da equipe suíça, de quem ele esperava mais, dizendo que de agora em diante o seu time é o Brasil,
como também os ingleses, em geral, torcendo pelo Brasil. E a curiosidade que é o Ed Jordan, que é fanático pela sua seleção irlandesa, que escreveu no carro do Rubinho e do Ed Irvine, escreveu Irlanda 1, Itália 0, de tão satisfeito que ele ficou com esse resultado ainda na fase de classificação, e dizendo para o Rubinho que o Brasil que se cuide, não cruze o caminho da Irlanda, que senão vai embora para casa. É o clima de Copa do Mundo que pega todo mundo, e a Fórmula 1 aqui atenta aos jogos de ontem, que boa parte do pessoal assistiu, e aos jogos de hoje, inclusive um deles começando muito tarde aqui, mas já com a corrida passada, todo mundo vai ver. Vamos para as duas últimas voltas. Vamos para as duas últimas voltas. O Jordan é tão apaixonado, ele tem escrito no carro, descubra a Irlanda. O negócio dele é assim, ele deve estar agora manda um recado pessoal. O Brasil passa pelos Estados Unidos, que se a Irlanda passar pela Holanda, a gente atropela a Irlanda nas quartas de final em Dallas. Vamos para o final. E lembrando de Copa do Mundo com Fórmula 1, lembrando que a história de bandeira dentro de carro surgiu na Fórmula 1 em função de Copa do Mundo. Grande Prêmio de Detroit, 86. Senna corria na Lotus com uma equipe francesa de motor, da Renault. E o projetista era o francês Gerard Carouge. E um dia antes da corrida, o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final. E os franceses caíram na pele de Ayrton Senna. Ele então armou a jogada da bandeira e disse: eles vão ver, eu vou ganhar a corrida e vou à forra. Estarei com a bandeira do Brasil na volta de consagração. E ali surgiu aquele hábito que milhões e milhões de brasileiros viam, gostavam e se apaixonavam do Senna com a bandeira, com as cores do Brasil em cada uma de suas vitórias. Aí vem Schumacher para a volta final. Vem Schumacher para mais uma vitória. Para completar 6 vitórias em 7 corridas. Para somar 66 pontos. Deixando Damon Hill na segunda posição no campeonato com 29 pontos. Uma diferença muito grande. 2 da tarde. Emoções da Copa do Mundo. Arábia e Suécia. Oliveira Andrade. 5h30 da tarde. Mais emoções. Romênia e Argentina. Kleber Machado. Amanhã nós estaremos juntos com Pelé e com Arnaldo, com você, com milhões de brasileiros, o Brasil na Copa do Mundo com os Estados Unidos. Aí vem Schumacher para vencer mais uma na Fórmula 1. Vai apontar. Aí vem Schumacher. Já para comemorar mais uma vitória. Flávio Briatore por ali. Ninguém podia esperar uma temporada assim, né? Aí o diretor de prova aguardando, vai apontar Michael Schumacher. 6ª vitória em 7 provas, ele vem com calma, lento, Michael Schumacher da Alemanha. A Benetton ganha mais uma, Schumacher ganha mais uma. Veja que a vibração já não é mais nem a mesma do início da temporada. Hill recebe a bandeirada na 2ª posição. Mais uma vez ele é o 2º colocado. Berger será o 3º colocado. A 4ª posição aguardando, depois o Reginaldo vai conferir tudo direitinho. Frentzen para a 4ª posição. Depois teremos a confirmação de todas as posições. Martini ocupava a 5ª posição, Pierluigi Martini, e De Cesaris a 6ª posição. Aí Gerhard Berger, gente da melhor qualidade, gente muito fina, meu amigo Berger, vem para mais um pódio para a 3ª posição. Gerhard Berger apontando e levando a Ferrari de novo ao pódio. Outra vez levando vantagem na sua luta particular contra Jean Alesi. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o pódio. E lá no pódio estarão Schumacher, Damon Hill e Gerhard Berger. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver.